Nós vamos compartilhar a palavra. No final, nós vamos cantar novamente essa canção que eu amo, Oceanos. Pois vocês vêm aqui para me ajudar, porque essa canção tem tudo a ver com a nossa palavra de hoje. Uma palavra que nós vamos compartilhar. Querido, se você ainda não compartilhou a live, compartilhe. A gente tem falado, né? Eu tenho dito, né? O gabinete pastoral se tornou aí o celular, porque a gente não pode ir até as pessoas, né? Mas... E eu fico no Face, eu fico olhando eu não fico olhando o Facebook de ninguém, irmãos. Eu vejo alguma coisa, porque não tem como, né? Você olha, eu vou postar, então eu acabo vendo. Eu acabo vendo aquilo que vem ali no momento, né? Mas eu não fico olhando. Mas eu vou lá no Face da igreja, eu vou no meu, e eu fico olhando se as pessoas têm compartilhado, né? Porque o segredo, para que mais pessoas possam ouvir a palavra, para que mais pessoas possam ter este louvor. Queridos, você sabia que o louvor, ele liberta? Quantas vezes a gente está com o coração pesado, mas pesado, e você começa a cantar um louvor, ou você coloca lá um louvor, e de repente ou quando a gente podia vir para a casa de Deus, agora a gente não pode vir mais. Então, põe lá a live, põe lá para repetir os louvores, né? Porque o louvor, ele liberta. O louvor tira aquele peso da gente. E a gente começa a sentir aquela paz, né? Porque a gente vai para a presença. O louvor nos leva até o lugar santíssimo, até o santo dos santos, o lugar santíssimo, onde está a presença de Deus. E eu vou te falar, não são outros tipos de músicas que vão te levar para a presença de Deus. Mas são louvores, músicas inspiradas pelo Espírito Santo. Amém? Então compartilhe as lives, compartilhe aí os flyers que são colocados, compartilhe palavras que a gente coloca, palavras que o pastor, desde o início dessa... Eu nem sei quantas lives ele já fez sozinho. Tudo para alcançar a sua vida. Compartilhe. Outro dia, eu lembro que alguém falou para mim, olha, nós compartilhamos a live, eu acho que foi a Ariana e o Robson. E eles compartilharam a live e uma pessoa de outra cidade, parente dela, foi alcançado lá em outra cidade porque ela compartilhou. Se ela não tivesse compartilhado, né, não ia aparecer no Facebook dela. Não é isso? Eu não entendo muito, né? É isso, né, Murilo? Aí apareceu lá, apareceu no Facebook dela. E a amiga dela, que não é amiga do IEQ Cervezão, não é amiga minha, mas é amiga da Ariana, é amiga do Robson, é parente deles. Viu lá que estava acontecendo uma live. E então foi assistir. E foi alcançada, foi abençoada. Então eu todos os dias a gente precisa bater nessa tecla, até que você entenda a importância que hoje essa mídia tem na nossa vida. É muito difícil. Para mim, tem sido muito difícil. Para os mais jovens é mais fácil. Para mim, para o pastor, imagina, nós já estamos aí com quantos anos de ministério, nunca tivemos, né,
esse tipo de situação na mão, mas hoje nós temos, e graças a Deus, Deus tem colocado pessoas para nos ajudar. Deus tem colocado pessoas para fazer com que esse trabalho possa crescer e alcançar, dia após dia, mais almas, para a glória do nome do Senhor. Nós vamos compartilhar a palavra de Deus. Hoje eu quero falar, eu gosto de, sempre que Deus me dá uma palavra, eu coloco a data. Coloco a data na pregação, né? E Deus me deu essa palavra. É engraçado como tem coisa que marca, né? Como tem palavra que marca, e eu me lembro dessa palavra como se fosse ontem. E já fazem, olha, Deus me deu dia 29/8/2007. Então, quantos anos? 13 anos. Mês 8, nós estamos no mês 8. E eu, orando a Deus, veio essa passagem na minha mente e eu me lembrei de algumas coisas que eu já preguei esses dias, e aí encaixou, e eu falei, Deus, eu vou pregar essa palavra. Mas é como se eu tivesse pregado ela ontem, né? E talvez você não sei se você, talvez esse dia que eu preguei essa palavra, talvez você estivesse lá na igreja. E o tema dessa palavra é sacudir a víbora e seguir em frente. Sacudir a víbora e seguir em frente. É uma passagem que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28. Capítulo de número 28. Há um tempo, não faz muito tempo, eu tive a oportunidade de pregar, e eu preguei um capítulo anterior. Eu preguei o capítulo 27, preguei sobre o naufrágio, sobre a tempestade, sobre o naufrágio de Paulo, e eu falei sobre 4 âncoras. Eu não sei se você vai se lembrar. Tanta palavra, né, que a gente recebe, tanto alimento espiritual que a gente recebe. E eu preguei sobre essas 4 âncoras espirituais que nós precisamos na nossa vida cristã. E eu falei, primeira âncora, que está aí no capítulo 27, quando Paulo sofre esse naufrágio. Eu falei sobre a presença de Deus. É a primeira âncora que precisa estar na nossa vida. Outra âncora que eu falei foram as promessas de Deus. Terceira âncora, a providência de Deus. E a quarta âncora, o trabalhar de Deus. Falei sobre essas 4 âncoras. E estão aqui neste capítulo anterior. É importante a gente falar um pouquinho desse capítulo anterior, para a gente entender o que estava se passando e o cenário que a gente vai entrar agora, no capítulo 28, né? Então nós precisamos lançar nossas âncoras aí no Senhor, nós precisamos confiar nele. Paulo é um exemplo disso para nós, né? O último verso aí do capítulo 27 fala assim: os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. Então, veja bem, eles estavam saindo de um naufrágio, de uma grande tempestade. Uma grande tempestade. E quantas são as tempestades que nós temos vivido, não é? E agora aqui no capítulo 28, eles estão na ilha. Eles são salvos ali, Deus faz a parte dele, né?
e eles são salvos. E então começa essa história deles agora na ilha. E aqui fala que, uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. E os habitantes da ilha mostravam extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia muito frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos. E quando os colocou no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à mão dele. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois, tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperaram que ele começasse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas, tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram então a dizer que ele era um Deus. Pai, essa aqui é a tua palavra, Senhor. Esse aqui é o seu alimento, o alimento diário para o nosso espírito, para a nossa alma, tão cansada, tão sobrecarregada, nesses dias difíceis, dias maus, dias de tempestade. Essa é a tua palavra. E eu acredito, Senhor, que ela vem para nos confrontar, ela vem para nos fazer ver que precisamos, dia após dia, confiar mais em Ti. Ela vem para nos dar lições preciosas. E que nesta noite o Teu Espírito Santo possa ensinar essas lições para cada um de nós. E que possamos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, sair do nosso lugar de conforto e sacudir, talvez, essa víbora que está grudada em nós. Quantas víboras o Senhor me revelou, víboras que estão grudadas em nós e precisam ser jogadas no fogo nesta noite, para que possamos seguir em frente. E eu sei que vai ser, Pai, através da Tua palavra, através do Teu Espírito Santo. Por isso te damos liberdade para agir. Onde estiver alguém interessado na Tua palavra, onde estiver alguém temendo a Tua palavra, onde estiver alguém respeitando, Senhor, essas palavras que saem agora da minha boca, Pai, que essas pessoas possam ser livres nesta noite e que possam seguir em frente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, aqui o texto bíblico conta para nós essa experiência do apóstolo Paulo, mais uma experiência do apóstolo Paulo. Que maravilha! É como se ele fosse a Laura, né, que estava aqui contando a experiência dela. É como se Paulo estivesse aqui hoje contando uma experiência, um testemunho dele para nós no dia de hoje. Contando uma experiência que ele viveu ali, na ilha de Malta, após um naufrágio, após uma grande tempestade. Esse naufrágio, que fala o capítulo de número 27, levava 276 pessoas a Roma.
Se você quiser depois, leia o capítulo 27, aí vai para o capítulo 28, e aí Deus vai revelar muitas outras coisas ao teu coração, eu tenho certeza. Lucas, ele é o autor aqui do livro de Atos, e ele conta que os habitantes de Malta, eles receberam então aqui os náufragos com muita hospitalidade. Fala aqui, o verso de número 2, que os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade. Então, os habitantes aqui dessa ilha, eles eram pessoas hospitaleiras, pessoas boas. Também fala que chovia e fazia muito frio. E por isso esses homens hospitaleiros acenderam uma fogueira. Eles foram lá e acenderam uma fogueira. E Paulo, é interessante, né? Eu, agora falando aqui, tem coisa que Deus vai revelando, tem coisa que Deus revela antes ao coração da gente, mas tem coisa, eu sei que é assim com os professores, né? É assim com aqueles que têm essa incumbência de trazer palavra, irmãos. Como é maravilhoso, porque tem coisa que vai vindo na hora para a gente, revelação da palavra. E agora eu olhei aqui, veio uma coisa ao meu coração. Paulo, como fala de trabalho, né? Como Paulo era um homem de trabalho. E aqui fala que ele, veja bem, a fogueira estava acesa. Aqueles homens eram homens hospitaleiros. Eram homens que estavam cuidando, todos estavam muito debilitados por causa do naufrágio, e Paulo também. Vocês podem imaginar como estavam esses homens? Lutando contra essa tempestade, lutando, mas nada impediu, nem o cansaço, nem a fragilidade do corpo físico de Paulo, nada impediu que ele estivesse ali, indo trabalhar, catar os gravetos. Ele foi juntar cada graveto, foi procurando os gravetos para colocar naquela fogueira e não deixar que aquela fogueira, que aquele fogo se apagasse. Então ele vai apanhar ali os gravetos. Essa é a história que está narrada aqui no capítulo 28. E ao apanhar os gravetos para lançar na fogueira, Paulo é surpreendido. E ele é surpreendido por uma víbora. E a víbora, ela é venenosa. E essa víbora, então, pica, morde Paulo. E além disso, ela fica ali grudada, pendurada nas mãos, nos braços de Paulo. Interessante, né? Aqui nós podemos falar alguma coisa do nosso dia a dia, comparar com a situação que Paulo aqui estava sofrendo. Foi uma coisa assim absurda, né? Paulo acaba de sair de uma tempestade, de um naufrágio. Agora ele chega ali na ilha, aqueles homens estão na ilha e eu acho que eles respiraram bem fundo e devem ter pensado, bom, agora vamos descansar, né? Vamos descansar, mas vem uma surpresa, né? Paulo é surpreendido. E em nosso dia a dia, muitas vezes é assim também, nós somos atacados com coisas que nos surpreendem. Nós somos surpreendidos muitas vezes no nosso dia a dia. Coisas que acontecem que a gente nem imagina. Às vezes a gente acaba de sair de uma situação difícil, não dá tempo nem de respirar. Não dá tempo nem de puxar o ar, já vem outra. E já vem outra, e já vem outra. São as surpresas do nosso dia a dia.
E aqui então Paulo ele é surpreendido com essa situação. E a palavra de Deus fala que quando os habitantes da ilha viram que isso aconteceu, falou, puxa vida, esse homem aí é um azarado. Vamos trazer para as nossas palavras do dia a dia. Esse homem aí é um azarado, não é possível. Ele acabou de sair de um naufrágio, ele acabou de sair de uma tempestade. E ele chega aqui e ele é picado por uma víbora. Por isso que eles falam aqui que disseram uns aos outros, certamente este homem é um assassino, pois, tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Então eles estavam assim abismados. Ele escapou da tempestade, ele escapou do naufrágio, mas não vai escapar da víbora, porque aquela cobra, aquela víbora era altamente venenosa. Jamais, se não fosse um milagre de Deus na vida de Paulo, jamais ele teria escapado dessa com vida. Só que aqui eu quero deixar nossa primeira lição. Na vida de um homem e de uma mulher de Deus, não existe azar. Não existe azar. Na vida de um homem e de uma mulher de Deus existe propósito. Talvez você esteja se sentindo assim, puxa vida, pastora, eu estou desse jeito, não dá tempo nem de respirar, já vem outra cacetada. Não dá tempo, pastora. É desemprego, é doença, é tanta coisa que eu tenho passado e não dá tempo nem de respirar. Quando eu penso que passou, vem outra. Será? Vamos usar essa palavra, né? Será que eu sou um azarado? Será que eu sou um desgraçado, um sem graça? Será que eu estou sendo perseguido? Deus não está me vendo. O que Deus me manda falar para você nesta noite é que Deus, Ele é um Deus de propósito. Deus é um Deus de propósito. Se não tivesse acontecido isso na vida de Paulo, quando depois a gente for ler os versos depois disso, né, lá no verso 7 em diante, nós vamos ler depois, nós vamos ver qual foi o propósito, o porquê aconteceu tudo isso. Paulo, ele foi ali na hora, todos pensaram que ele era um azarado, que ele estava sendo um homem que talvez tivesse realmente muito pecado a ser pago, né? Mas, na verdade, Deus tinha um propósito. E o nome dele precisava ser exaltado neste lugar. E nós vemos que após acontecer tudo isso, o nome do Senhor foi exaltado. Porque Deus é um Deus de propósito. A nossa parte, nós precisamos aguentar firme. Os malteses que presenciaram ali a víbora com os dentes cravados na mão do apóstolo, concluíram que Paulo, ele era um assassino. Os malteses não conheciam o Deus de Israel e nem o evangelho do reino de Jesus. Eles não conheciam. Os malteses, eles criam numa deusa chamada Dike, que para eles era a deusa da justiça. Por isso que eles usam essa palavra aqui, justiça. E eles atribuíram o ocorrido como uma ação de justiça dessa tal deusa sobre a vida de Paulo. E eles acharam, então, que em pouco tempo Paulo iria morrer. Mas
Paulo era um homem, era um servo de Deus. E Paulo, ele sabia se portar em meio às adversidades. E nós? Será que nós sabemos nos portar diante das adversidades da vida? Como nós temos nos portado diante dessa pandemia? Como nós temos nos portado diante de tantas coisas que nós temos vivido? Queridos, a palavra de Deus tem estado na nossa boca, a palavra de Deus tem estado na nossa mente, no nosso coração. Essa semana eu estava meditando e sabe, algo veio ao meu coração. Nós precisamos ter a palavra de Deus aqui na nossa mente. Por isso precisamos meditar nela dia e noite, porque um dia ela será tirada de nós. Você pode pensar, se chegar alguém aqui e tirar todas as Bíblias de circulação, e aí? Porque só a palavra de Deus nos ensina como nos portarmos diante das adversidades, irmãos. Meu querido, minha querida, é só a palavra de Deus que nos ensina como nos portar diante das adversidades da vida. Não são os programas, não são os filmes, mas é a palavra de Deus. E Paulo, ele conhecia essa palavra e ele conhecia o Deus desta palavra. Então ele sabia se portar diante das adversidades. Então, diante daquela adversidade, diante daquela víbora, aqui diz que a cobra agarrou na mão de Paulo. Diante daquela víbora na sua mão, e o que ele faz? Qual foi a atitude dele? Imediatamente, ele sacode a víbora, e essa víbora, então, cai no fogo e morre, né? Então, um homem e uma mulher de Deus não pode se desesperar na hora da provação. Essa é a segunda coisa que nós precisamos aprender. A primeira, não existe azar, mas existe propósito para um homem e para uma mulher de Deus. E a segunda, então, um homem e uma mulher de Deus não pode se desesperar na hora da provação. Pode chorar, pastora? Pode. Pode chorar. Vai diante de Deus e chora. Vai diante da cruz e chora. Mas nós estamos falando de desespero. O desespero, ele tira o nosso controle. O desespero, ele nos tira do centro. Então nós não podemos nos desesperar. O homem e a mulher de Deus não podem se desesperar na hora da provação. Na hora que a víbora vem e nos ataca, nós não podemos nos desesperar. Então você não é um azarado, porque tem enfrentado lutas. A palavra de Deus diz que nós devemos nos alegrar nas nossas adversidades, nas nossas provações. Paulo, ele mesmo fala, lá em Filipenses capítulo 4, verso 7, ele mesmo fala: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, quando nós estivermos passando pela prova, a paz de Deus, não o desespero, deve guardar o nosso coração. A paz de Deus, ela é como um rio para nós. Em meio a nossas provas, nós temos paz. Então, não perca a paz, mesmo que uma víbora morda a tua mão. Mesmo que uma víbora morda a
tua mão. Não entre em desespero. Faça como Paulo. E faça questão de registrar que você sabe viver contente em toda e qualquer situação. A reação de Paulo aqui foi de sacudir a cobra no fogo e continuar confiando no Senhor. Ele não sabia o que ia acontecer com ele. Apesar que tinha promessa para a vida dele. Se ele tinha escapado, ele tinha acabado de escapar de um naufrágio, de uma tempestade terrível. E o Senhor havia feito promessa a ele que ele iria pregar em Roma. Então será que é a víbora que vai me matar aqui? Ele soube se posicionar na hora da prova. Então ele fez a parte dele. Ele sacudiu a cobra, ele sacudiu a víbora e continuou em frente. Aqueles homens ficaram ali olhando para ele, esperando que ele caísse duro, morto, por causa do veneno daquela víbora. Mas ele continuou confiando em Deus. E Deus fez a parte dele e o veneno não surtiu efeito em Paulo. E houve sim um resultado. Os malteses ficaram espantados, achando que na verdade Paulo era um Deus. Agora não mais um assassino, mas agora Paulo era um Deus. Nós lemos aqui o finalzinho do verso 6. A dizer, eles mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um Deus. Então, olha o resultado, olha o propósito aí. Olha o propósito de Deus estabelecido, irmãos. A experiência de Paulo aqui ilustra maravilhosamente a promessa de Jesus. Lá em Marcos, capítulo 16, verso 17, verso 18. Vamos ler? Marcos 16, verso 17 e 18. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Paulo viveu essa experiência por completo. Por completo, ele viveu. Então, queridos, esse versículo mostra essa promessa de Deus para os crentes que enfrentam perigos a serviço de Cristo. E aí? Nós falamos do trabalho, nós falamos que Paulo era um homem de trabalho. Agora aqui nós falamos aqueles que estão a serviço de Cristo. Paulo estava a serviço de Cristo. E como está você? Você está ainda a serviço de Cristo? Ou você está esperando a igreja abrir? Queridos, mais do que nunca nós precisamos estar a serviço de Cristo. Mais do que nunca precisamos trabalhar, levar esta palavra de paz, de gozo, de ânimo. Mais do que nunca precisamos. Às vezes não conseguimos colocar as nossas mãos sobre os enfermos, mas você pode fazer uma ligação. Você pode fazer uma ligação para alguém e essa pessoa do outro lado ser completamente curada, ser completamente liberta de demônios. Esse versículo então mostra essa promessa. Não pensa que, esses versículos são para aqueles que
temem a Deus pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não fará dano algum. É para você que crê, é para você que continua crente. Com igreja, sem igreja, tendo live, não tendo live, meu pastor estando ou não estando, eu continuo crente. Eu continuo sendo cristão, eu continuo tendo meus momentos com o Senhor. Eu continuo, pastora, porque a palavra está aqui dentro do meu coração. Ela queima. O que tem roubado sua paz ultimamente? O que tem roubado a sua paz ultimamente? Outra coisa que eu quero que você pense, a terceira coisa, é que adversidades precedem conquistas. Adversidades precedem conquistas. Muitas pessoas na ilha de Malta foram impactadas pelo poder de Deus. O verso de número 7, olha só. A gente viu aqui tudo que Paulo passou desde o naufrágio. E agora com a víbora. Mas aí o verso de número 7 fala o quê? Olha o propósito. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha, e ele nos convidou a ficar em sua casa, e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. E o seu pai de quem? De Públio, o homem principal da ilha. O pai desse homem estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Naquela época não tinha Mosec não, gente. Não tinha Floratil não. Deu dor de barriga, era morte. Morte certa. Por isso que Deus uma vez me deu uma palavra, morte na panela. Não sei se vocês lembram. Era lá um negócio que puseram lá na panela e comeram e deu disenteria em todo mundo. Deu disenteria, era morte. Esse homem já estava, ele já estava morto. Mas de repente, olha o propósito. De repente, Paulo vai para a casa deste homem. E aí olha o que diz. Paulo entrou para vê-lo, e depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. E tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Eles nos prestaram muitas honras. E, quando estávamos para embarcar, forneceram-nos todos os suprimentos que necessitávamos. Que coisa maravilhosa, né? Meu Deus, como o Senhor é lindo. A adversidade precede conquista. Quantas coisas aqui foram conquistadas e o propósito de Deus foi estabelecido. Porque Paulo era um homem que sabia se posicionar. Paulo, ele sabia quem era o Deus dele. Paulo era um homem cheio do fogo do Espírito Santo. Então, ele não temeu. Ele simplesmente confiou. E muitas pessoas, então, aqui na ilha de Malta foram impactadas pelo poder de Deus, manifestado através da vida de Paulo.
E os habitantes, o habitante mais ilustre da ilha, que se chamava Públio. E o texto conta que Paulo se hospedou ali na casa durante 3 dias. Ele ficou ali durante 3 dias. O pai dele foi curado. E assim que Paulo impôs as mãos sobre ele, a Bíblia diz que a cura veio. Por isso que esses versículos que nós lemos aqui de Marcos é tão maravilhoso. Por isso que eu falei que Paulo viveu esses 2 versículos na íntegra. Na íntegra ele viveu. Porque ele foi picado pela víbora, ele foi curado, aquele veneno não fez mal algum para ele, e depois a mesma mão que foi picada foi colocada sobre os enfermos, e os enfermos foram sarados naquela ilha, foram curados. Entenda qual é o propósito de Deus para a sua vida nessa terra. Entenda o propósito de Deus para a sua vida em meio a tudo isso que você está passando, ou que nós estamos passando. O verso de número 9 aqui conta que todos os doentes da ilha que foram até Paulo também receberam a cura da parte de Deus. Feito, pois, isso, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidade e sararam. Todos sararam. Malta, então, foi visitada pelo poder de Deus, graças às adversidades. Foi graças à adversidade, graças ao naufrágio, graças àquilo que eles viram acontecer com Paulo, foi que eles puderam acreditar, dar crédito a Paulo. Diante das adversidades, há pessoas que desanimam, recuam, desistem. Mas nós não podemos desistir por causa das adversidades. Porque com certeza, essa adversidade, ela vai te levar, ou ela está precedendo conquistas extraordinárias na sua vida. Talvez alguém esteja iniciando uma rota de desistência. Eu não sei quem me ouve hoje, ou quantos agora estão pensando nisso, numa rota de desistência, por causa das adversidades, por causa das lutas, por causa das víboras. E víboras podem ser demônios, víboras podem ser tantas coisas, até mesmo coisas do nosso interior, lutas interiores. Mas hoje, em nome do Senhor Jesus, Deus vai usar essa palavra para que você aprenda a sacudir a víbora e seguir em frente. Eu creio nisso. Paulo foi em frente. A palavra de Deus fala que eles chegam em Roma. Aqui depois você vai ver a pregação de Paulo em Roma. Ele segue em frente. Lembre-se, Deus tem poder para tornar cada adversidade em bênção, tanto para nós como para o reino. Paulo, ele nos ensina em Romanos, capítulo 8, verso de número 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, que nesta noite você possa declarar as adversidades não roubarão a minha paz. Amanaia Xandaranamanás. As adversidades não roubarão a minha bênção. Sacuda a víbora nesta noite. Sacuda a víbora nesta noite.
Nós estamos terminando essa palavra. Eu quero fazer uma oração com você. Mas qual víbora você precisa sacudir? Qual víbora você precisa sacudir? A víbora da incredulidade? A víbora da enfermidade? A víbora da falta de paz? A víbora da depressão? A víbora da insônia? A víbora do desânimo? Qual víbora você precisa sacudir nesta noite? Sabe, diante das lutas, há pessoas que desanimam, que recuam, que desistem. Mas você nesta noite vai sacudir essa víbora que quer sugar a sua fé. E você vai seguir em frente. Você vai testemunhar. Você vai fazer como a Laura fez hoje. Você vai fazer como Paulo fez aqui. Lucas deixou nesse escrito o testemunho de Paulo. Você vai deixar marcado na sua história que você sacudiu a víbora e seguiu em frente. Ramanaya Shandaranamanás, Siriandaranamanás. Você vai jogar essa víbora hoje no fogo. Há uma fogueira acesa hoje. Oh, Amaná, uma fogueira acesa pelo Espírito Santo. Não é uma fogueira que foi acesa por homens, como foi aqui no caso de Paulo, que aqueles homens de Malta acenderam aquela fogueira. Não. Existe uma fogueira acesa pelo próprio Deus. Oh, e é nela que essa víbora vai queimar. Qual víbora você precisa sacudir? O fogo do Espírito Santo está aceso. Até o momento que a víbora foi jogada no fogo, ela não se manifestou, querido. Pensa. Paulo foi lá, ele pegou todos aqueles gravetinhos e ela estava ali, bem quietinha, no meio daqueles gravetos. Mas a hora que Paulo chegou perto do fogo, foi a hora que ela ficou enfesada. Foi a hora que ela picou a mão de Paulo. Ao sentir o fogo, ela mordeu. Mas Paulo imediatamente fez a parte dele. Paulo sacudiu e jogou aquela víbora novamente no fogo. Ramanaia, jogue essa víbora no fogo. Não alimente ela com o sangue. Não alimente ela. Às vezes a gente está dando alimento para a víbora, alimento para a víbora, alimento. E não consegue sair do lugar. Não consegue ir em frente. O rompimento acontece, queridos, quando nós tomamos uma atitude. Paulo tomou uma atitude de homem de Deus, de posicionamento cristão, sacudiu a víbora no fogo. Faça um gesto profético aí na sua casa. Vão pensar que eu sou louco. Se você está preocupado com o que as pessoas vão pensar, Paulo não estava nem aí. Estavam falando que ele era assassino. Ai, meu Deus, escapou do naufrágio. Mas não vai escapar da víbora. Ele não estava nem aí. Ele estava descansando em Deus.
Faz um ato profético. Sacode essa víbora que tem tomado conta dos seus pensamentos. Halamanaia, Shalamaná, Siamaná, Haliamanaia. Eu sei as víboras que eu preciso sacudir nesta noite. Eu sei. Porque se eu não sacudir, eu vou deixar que o veneno dela venha vindo para o meu sangue e vai me contaminar por inteiro. Mas eu tomo uma atitude. Eu tomo uma atitude diante do fogo do Espírito Santo. E eu sacudo essa víbora e jogo ela no fogo. Em nome de Jesus. Halamanaia Xandaranamanás. Heriamanaia Xandaranamanás. Heriamanachandaranamanás. Feche os seus olhos onde você estiver. Nós vamos orar. Remanachandaranamanás. Vai falando com Deus. Quanto tempo faz que você está na dependência de outros? Na dependência de outros. Chegou a hora de você fazer sua parte. Deus, fala. Pai, nós te louvamos, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. No meio de toda a oposição planejada no reino das trevas, e manifesta através de instrumentos humanos ou circunstância, o Senhor é aquele que nos dá vitória. E nós somos sempre mais do que vencedores por meio de Cristo, que nos amou e a si mesmo se entregou por nós, pelos nossos pecados, para nos tirar deste mundo perverso segundo a tua vontade. Ó Deus de paz, ó Deus de paz, nós reconhecemos que a nossa determinação de nos expor ao teu Espírito e à tua palavra, para que a nossa alma seja totalmente restaurada e reflita a beleza do Senhor Jesus, despertará a fúria da víbora, a fúria da serpente, a fúria de Satanás contra nós. Mas com a tua graça, com a assistência do teu Espírito Santo que em nós habita, com este fogo que está em nós, nós não nos deixaremos impressionar, e nós resistimos firmemente, e essa víbora fugirá de nós. Deus, nós estamos determinados a seguir em frente. Nós estamos determinados a seguir em direção do Espírito, na restauração total do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito. A zombaria do inimigo, as conspirações dele contra nós, as ameaças de morte, os atentados contra a nossa vida, contra a nossa saúde, contra a nossa alma, serão frustrados em nome do Senhor Jesus. Nós oramos com tua graça, Pai. Não daremos ouvido às acusações, às difamações que tentam denegrir a nossa imagem, pois já morremos e a nossa vida está em Ti, escondida em Ti, Cristo. Por isso prosseguiremos, enquanto o Senhor mesmo fortalece as nossas mãos e nos conserva o coração voltado para o Senhor,
e para as instruções do Teu Espírito. Inclinamos, Senhor, a nossa voz, com o coração disposto a Te obedecer. Sabemos que o inimigo não terá poder de nos afastar do alvo que é o Senhor. E os Teus propósitos para a nossa vida serão plenamente estabelecidos. Nós oramos, Senhor, a Tua palavra e sacudimos a víbora, tacamos ela no fogo. Não importa a tempestade, não importa, Senhor, não importa a tempestade, não importa se estivermos, Senhor, simplesmente segurando uma madeirinha, como aqueles homens estavam, mas nós queremos confessar a nossa confiança em Ti, a nossa confiança em Ti. Mesmo que picados pela víbora muitas vezes, porque nós não estamos ilesos disso, mesmo que picados, mas nós seguimos em frente, porque nós não admitimos que ela fique pendurada em nós, sugando a nossa fé. Ó Deus, concede a Tua bênção para aquele que está, Senhor, em casa, ouvindo essa palavra. Concede a Tua bênção para aquele que está chorando neste momento, porque estava em rota de desistência, Senhor, em rota de desistência. Concede forças espirituais para essa pessoa sacudir a víbora e ir em frente, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. Oh Deus, ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiar. Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em Ti descansarei. Descanse, descanse, descanse. E Tu és meu. Tua forte mão me guiará. Sacuda a víbora do medo, sacuda a víbora do medo. Tu és fiel, nunca vais falhar. Ao Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em Ti
Glorifique ao Senhor. Aleluia. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, Senhor, onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Aleluia, tua presença enche o céu e enche a terra. Tua presença enche a minha vida, Senhor, enche a nossa vida e tem alcançado cada casa, cada família. Hoje é sexta-feira de cura e de libertação, e eu creio que o milagre já aconteceu na sua vida, no nome do Senhor Jesus. Por isso agora nós vamos encerrar com esta oração. Pai, em nome de Jesus, nós agora abençoamos, Pai, cada participante deste culto, cada pessoa que foi ministrada, tocada, abençoada nesta noite, no nome de Jesus. O Senhor enviou a sua palavra e a sua palavra curou, salvou e libertou, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a fé que foi gerada no seu coração certamente produziu e continuará produzindo um milagre em nome do Senhor Jesus. Creia no fator milagre na sua vida. A palavra de Deus nos diz que o Senhor nos deu poder e autoridade para pisar em serpentes, escorpiões, toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Por isso eu creio que todo mal, toda palavra maldita, toda maldição lançada contra a sua vida e a sua casa não prevalece em nome do Senhor Jesus. E nós cremos no milagre, no agir de Deus, no agir do Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus. Por isso, Pai, nós abençoamos essas vidas, ó Pai, José Braz, a Suelen, a Edna, ó, o Valdecir, a Isabélia, a Tainara, ó Deus, a Regina, a Solange, o Tarik, a Sueli, ó Deus, em nome de Jesus, essas vidas que pedem as nossas orações, ó Deus, nós cremos no milagre nessas vidas, nessas casas, nessas famílias, no nome do Senhor Jesus. Se houver alguém hospitalizado, internado, nós liberamos uma palavra de vida e de cura, Pai, em cada lar, em cada família, em cada leito de enfermidade. Nós cremos no nome do Senhor Jesus. Pai, eu repreendo nesse momento a enfermidade do alto da cabeça à planta dos pés, que a cura divina
toque na sua vida, toque no seu físico, e que a enfermidade saia agora, seja despejada agora, porque você não é templo de enfermidade, mas você é templo do Espírito Santo, e a Bíblia diz que o Espírito Santo que habita em você tem ciúmes de você. Se ele tem ciúmes, ele tem cuidado. Por isso eu creio na restauração física, que sai agora a enfermidade no cabelo, no couro cabeludo, na cabeça, nos olhos, nas narinas, na boca, na garganta, a enfermidade nos órgãos internos. Em nome do Senhor Jesus, restaura agora a circulação sanguínea, tira agora toda a anormalidade física, pela autoridade da palavra e da comunhão. Que haja um milagre na sua vida agora. Eu consagro, eu abençoo este copo com água, esta água, porque a tua palavra diz: o Senhor abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do meio de ti a enfermidade. Eu creio, assim como o primeiro milagre de Jesus foi transformar a água, assim como o primeiro milagre de Eliseu foi sarar aquelas águas, eu creio nas águas que saram, produzindo um milagre na sua casa, na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Muito obrigado, Espírito Santo, por mais esse tempo de comunhão. Obrigado por termos passado, Senhor, todo esse período, ó Deus, e continuamos olhando para o alvo da soberana vocação, o autor e consumador da nossa fé, em nome de Jesus. Nós vamos consagrar os dízimos, as ofertas, queremos abençoar a sua vida financeira, no nome do Senhor Jesus. Mas eu gostaria antes de dizer para você que domingo, amanhã nós temos sábado, temos nosso culto nacional, tem uma live nacional, estadual, não sei, dos jovens. Você vai estar recebendo o link, vai estar participando, o Connect será amanhã. Tem horário aí, você jovem, adolescente, participe, compartilhe, coloque lá a nossa região 546, coloque lá a 8ª igreja, mostre que você está incluído, está junto, no nome do Senhor Jesus. Domingo pela manhã temos a nossa escola bíblica dominical. Procure participar de uma das classes, manda um WhatsApp, manda uma mensagem para nós, você será incluído numa classe de adultos, de principiantes, de jovens. Participe, tá? Eu tenho certeza que a palavra de Deus proporcionará vitórias à sua vida, em nome do Senhor Jesus, tá? Domingo à noite, a Santa Ceia do Senhor. Domingo pela manhã, nós estaremos aqui, Valmir estará aqui, nós temos a escola bíblica, mas logo após a escola bíblica, se você deseja um kit de Santa Ceia, o cálice, o pão de Santa Ceia, você pode avisar, você pode passar aqui na igreja, até umas 10h30, tá? Tem alguém aqui, você pode pegar o kit Santa Ceia para levar, porque nós ainda não teremos a nossa reunião presencial, apesar de a nossa região aqui ter vindo para a fase amarela, algumas igrejas estarem abertas. Nós estaremos agindo com prudência, estaremos tendo uma reunião com o nosso superintendente na terça-feira. Estamos debaixo de autoridade, de cobertura, de direção, de médicos que fazem parte da nossa igreja, temos médicos que fazem parte, e quando nós abrimos, teremos toda a orientação também. A gente, às vezes estamos aqui, nós temos materiais para desinfetar, para cuidar de todas as coisas. As pessoas que estão aqui trabalhando estão de máscara. A gente procura obedecer às autoridades. Então, domingo temos a Santa Ceia, vai ser ainda na nossa casa, na sua casa, Mas se você deseja pegar um kit, você passe aqui, tá bom? Você que vai dizimar, que vai ofertar, tem aí na tela para você os canais pelos quais você pode ser fiel ao ministério, ser fiel a Deus acima de todas as coisas, e ter a janela do céu aberta sobre a sua cabeça, no nome de Jesus. Tem aí a conta jurídica da igreja, tá? Você estará depositando no nome da igreja, não é nome de uma pessoa física, é a conta jurídica da igreja. Você pode fazer um TED, um DOC, um depósito, uma transferência, um depósito, você pode anotar, tá? E fazer, abençoando a igreja, o ministério,
no nome do Senhor Jesus. Tem também aí, você pode entrar no euamo.iqcvezão.com.br. Você vai entrar na página da igreja. Ali você vai encontrar estudos diversos, estudos que milhares de pessoas acessaram. Você vai encontrar estudos profundos ali, tá? Você pode clicar em estudos diversos, mas você vai chegar também diretamente numa página onde você pode deixar a sua oferta, onde você pode devolver o seu dízimo através do QR Code ou através dessa página, tá? Pai, em nome de Jesus, eu quero agora consagrar a Deus o dízimo, a oferta, aquilo que te pertence, aquilo que é do Senhor, porque a palavra diz que trazei os dízimos e as ofertas à casa do tesouro, depois fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir a janela do céu. Se quer ter janela do céu aberta, obedeça a palavra de Deus e bênçãos te alcançarão. Faça propósitos com Deus e Deus te honrará no nome do Senhor Jesus. Amém? E não se esqueça, domingo vamos estar juntos participando da Santa Ceia do Senhor. Que o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e consolação do Espírito Santo permaneça sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus parado sobre a terra, em nome do Senhor Jesus. Eu queria dizer mais um minuto para você, algo muito importante. Segunda-feira, pastora, nós, a igreja, estamos iniciando 100 dias de jejum e de oração. Talvez seja o início de um novo ciclo, de um novo tempo, e você pode fazer isso. Em tempos de guerra, tá? Nós não podemos baixar a espada, não podemos baixar o escudo. O apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a sangue nem contra a carne, mas contra o principado, contra a potestade, contra os dominadores desse mundo tenebroso, até mesmo nas próprias regiões celestiais. Ele diz para nós também, a palavra diz para nós revestirmos de toda a armadura de Deus, e depois de fazer tudo isso, ainda permanecer firme, porque o inimigo é astuto. A serpente é astuta, mas nós temos as chamas do Espírito Santo para sacudir toda a serpente. Eu te convoco a fazer um jejum, a fazer um propósito, 100 dias, né? Na presença de Deus. Você vai receber um devocional diário e você estará juntamente conosco, caminhando em vitória, em rumo à Nova Jerusalém. Que Deus te abençoe, que a unção do Espírito seja sobre a tua vida. Não deixe o inimigo roubar a sua bênção, fazer a tua cabeça. Olha para Jesus, autor e consumador da fé. Deus te abençoe. Um ótimo final de semana para você, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.